6 horas atirando, 4 corpos no final. Um deles tinha 14 anos. 22 de julho de 2003, 1 da tarde, Mosul, Iraque. Uday Hussein, 39 anos, está encurralado dentro de uma mansão no bairro de Al-Falah. Ao lado dele, o irmão Qusay, 37. E junto com eles, Mustafa, o filho adolescente de Qusay, 14 anos, assustado, segurando um fuzil. Há um quarto homem, um guarda-costas cujo nome não importa, porque para a história só 3 sobrenomes importam. Hussein dentro, Hussein fora. Mais de 200 soldados americanos da 10ª Divisão Aerotransportada cercam o prédio. Helicópteros Apache sobrevoam em baixa altitude. As ordens são claras: capturar vivos se for possível, mortos se for necessário. Lá dentro, os irmãos Hussein sabem exatamente como isso termina. Eles atiram por 6 horas. 6 horas de fogo cruzado constante. 10 mísseis antitanque TOW atravessam as paredes. O prédio desaba andar por andar. O teto cede. O fogo consome tudo. E quando o silêncio finalmente chega, 4 corpos estão entre os escombros, carbonizados, irreconhecíveis no começo. Uday Hussein, Qusay Hussein, Mustafa Hussein e um guarda-costas sem nome. 3 membros da família mais poderosa do Iraque, mortos no mesmo dia, na mesma casa, defendendo uma posição que eles já tinham perdido antes mesmo de começar. Por quê? Porque o filho do homem que governou o Iraque por 24 anos acabou morrendo como um fugitivo encurralado. Porque Qusay, que poderia negociar, que poderia se render para salvar o filho, escolheu morrer ao lado do irmão. E por que um adolescente de 14 anos pagou com a própria vida por decisões que o avô dele tomou décadas antes de ele nascer? Porque Uday Hussein tinha tudo: poder ilimitado, riqueza incalculável, palácios, carros de luxo, acesso a qualquer coisa que desejasse. Era o príncipe de Bagdá, o herdeiro de um império, e ainda assim terminou morrendo encurralado numa casa emprestada, escondido sob um nome falso, com o exército mais poderoso do mundo caçando ele. Porque a resposta não está nas manchetes, está no que Saddam Hussein fez com os próprios filhos durante décadas, em como ele os criou não como pessoas, mas como instrumentos de poder, no preço que eles pagaram por um sobrenome que nunca escolheram. E quando você souber o que Saddam fez com Uday em 1988, diante de toda a família, depois que ele cometeu um erro imperdoável, você vai entender por que essa história é muito mais sombria do que o mundo imaginou. Porque Uday não foi o único filho de Saddam Hussein que viveu preso entre o privilégio extremo e o terror absoluto. Houve Qusay Hussein, o filho obediente, o que nunca falhava, o que virou chefe da guarda republicana e controlava os serviços de inteligência, o escolhido por Saddam com o tempo como verdadeiro herdeiro, deslocando Uday. Ele morreu naquele 22 de julho de 2003, protegendo o próprio filho nos últimos minutos da batalha. Houve Hagad Hussein, a filha mais velha, a única que escapou antes de tudo desabar. Ela fugiu para a Jordânia com o marido, Hussein Kamel, que traiu Saddam ao revelar os programas de armas químicas do Iraque. Quando o marido voltou para Bagdá, acreditando numa anistia prometida, foi executado. Ela nunca mais voltou. Hoje vive em Amman, defendendo o legado do pai para quem quiser ouvir. 3 filhos, 3 vidas marcadas pelo mesmo sobrenome. 3 decisões radicais diante da mesma pergunta impossível: como você sobrevive quando seu pai é um dos homens mais temidos do mundo? Essa é a história deles. E a história que por décadas ficou escondida atrás dos comunicados oficiais do regime baatista, dos discursos televisionados de Saddam e das imagens cuidadosamente construídas de uma família unida governando o Iraque. Porque quando seu pai é Saddam Hussein, você não é uma pessoa. Você é uma extensão do regime, um instrumento político, uma peça no tabuleiro do poder absoluto. E peças não têm direito de questionar, de falhar, de ser humanas. Mas Uday questionou. Qusay obedeceu até o fim. Hagad fugiu quando entendeu que lealdade familiar não era suficiente para sobreviver. Por quê? Porque o que eles viveram dentro dos palácios presidenciais de Bagdá, cercados de luxo inconcebível, mas vigiados a cada segundo, não se parece em nada com o que o mundo viu de fora.
E o que você está prestes a ouvir é a verdade que ficou enterrada sob as ruínas do regime por 2 décadas. Para entender por que eles morreram naquela casa em Mosul, no dia 22 de julho de 2003, é preciso voltar 66 anos, para 1937. Saddam Hussein nasce em Al-Auja, uma aldeia pobre perto de Tikrit. O pai desaparece antes do nascimento. O padrasto bate nele sistematicamente durante a infância. Ele cresce dormindo com as ovelhas no inverno, sem educação formal, sobrevivendo numa região tribal onde lealdade ao clã é tudo. Em 1968, aos 31, Saddam participa do golpe que leva o partido Ba'ath ao poder com Ahmad Hassan al-Bakr. Al-Bakr vira presidente, mas Saddam é vice-presidente e é ele quem realmente controla os serviços de inteligência, as purgas, o poder de verdade. Em julho de 1979, Saddam finalmente se torna presidente. Seu primeiro ato é convocar uma reunião do alto comando do partido. Ele anuncia que descobriu uma conspiração e lê nomes de uma lista. Um por um, os acusados são escoltados para fora e executados nos dias seguintes. A mensagem é clara: ninguém está seguro se questionar a autoridade dele. Durante 24 anos, ele governa o Iraque com controle absoluto. Para alguns iraquianos, especialmente no começo, ele representa estabilidade, constrói hospitais, amplia a educação, nacionaliza o petróleo. Mas esse desenvolvimento vem com um aparato de segurança brutal, prisões arbitrárias, tortura sistemática, famílias inteiras desaparecendo porque um membro discordou. Em 1980, ele invade o Irã. A guerra dura 8 anos, mais de 1 milhão de mortos. Armas químicas usadas pela primeira vez desde a Primeira Guerra Mundial. Termina em 1988 sem vencedor, só destruição. Em 1990, ele invade o Kuwait. Uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos expulsa as forças iraquianas em semanas. A ONU impõe sanções econômicas que colapsam a economia iraquiana na década seguinte. Centenas de milhares de crianças morrem por causas ligadas às sanções, enquanto Saddam constrói palácios opulentos. E por trás dessa imagem pública existia uma vida familiar secreta. Saddam se casou com Sadida Taufá, em 1963. Tiveram 5 filhos: Uday em 1964, Qusay em 1900, Raghad em 1900, Rana em 1900 e Hala em 1972. Por décadas, a família ficou escondida atrás de muros de segurança, dezenas de palácios espalhados pelo Iraque, cada um uma fortaleza com bunkers subterrâneos, guardas em cada entrada, sistemas sofisticados. Saddam mudava constantemente de residência, obcecado em evitar assassinatos, e dentro desses palácios, Saddam criava os filhos não como pessoas, mas como instrumentos de poder, onde um pai não era apenas um pai, mas o presidente que decidia quem vivia e quem morria num país inteiro. E os filhos eram extensões desse poder, ferramentas, símbolos, peças num tabuleiro em que o único jogador era ele. Agora você precisa entender algo fundamental sobre crescer como filho de um homem com poder absoluto. Imagine que você tem 8 anos. Você vive num palácio tão grande que dá para caminhar 10 minutos sem sair dele. Tem piscinas, jardins infinitos. Qualquer brinquedo que você mencione aparece no dia seguinte. Mas quando você sai para o jardim, há homens armados a cada 20 metros, fuzis automáticos, fones no ouvido. Eles não encaram você, mas observam você o tempo todo. Você não pode sair na rua. Não existem caminhadas por Bagdá. Cada saída é planejada com dias de antecedência, veículos blindados, guarda-costas em vários carros. E quando você chega a qualquer lugar, o local já foi evacuado. Não há outras crianças, só espaços vazios, segurados. E quando você finalmente encontra algum garoto em eventos oficiais, ele não te trata como igual. Os pais disseram: seja educado, não contradiga, deixe ele ganhar. Dá para ver a falsidade no olhar. Não são amigos, são atores. Você faz 16 anos, se apaixona, mas cada pessoa com quem você se relaciona é investigada pela inteligência. A família dela é analisada, e se houver qualquer dúvida sobre lealdade, o relacionamento acaba. Não com uma conversa, mas com homens que visitam a casa, com avisos que todo mundo entende.
Você faz 20 anos. Quer escolher sua carreira, medicina, literatura, uma vida privada. Mas isso não existe. Seu pai precisa da família visível nas estruturas de poder. Então, sua carreira já foi decidida. Militar, serviços de inteligência, aparato estatal. Seu futuro não é seu. E durante todo esse tempo, cresce uma pergunta como um câncer. Alguém na minha vida é real? Alguém me ama sem o sobrenome? Cada amigo pode ser genuíno ou informante, ou alguém que não pode se dar ao luxo de rejeitar o filho do presidente. Cada mulher que aceita sair com você te quer ou quer o poder, ou tem medo de dizer não. Cada pessoa que ri das suas piadas é real ou é porque contradizer o filho do líder é arriscado. Você tem palácios de mármore, carros de luxo, viagens, todo o privilégio material, mas não tem autenticidade. Não tem a possibilidade de saber que as relações são reais. Não tem a liberdade de falhar sem virar assunto de Estado. Não tem a capacidade de ser vulnerável sem que isso seja registrado. O Dai viveu com essa impossibilidade por 39 anos, Kusai por 37, Haggad por 58, até agora. E o que essa impossibilidade fez com eles é o que você está prestes a descobrir. E aqui, a história fica mais sombria, porque crescer sob vigilância é terrível, mas pelo menos não machuca o corpo. É psicológico, invisível. Só que Saddam não controlava apenas pela vigilância. Ele controlava pelo medo físico, pela violência direta. E todos sabiam disso, porque já tinham visto do que ele era capaz. Outubro de 1988. Saddam organiza uma celebração privada. A guerra com o Irã finalmente acabou. É uma festa às margens do Tigre. Música, comida sofisticada, álcool. O Dai está lá, com 24 anos. Ele já tem fama de impulsivo, violento, imprevisível. Naquela noite, ele bebe mais do que o normal. Também está lá Kamel Hanna Gegel, assistente pessoal de Saddam, o provador de comida, o homem que experimenta cada prato antes de Saddam tocar. Ele trabalha para Saddam há anos. Saddam confia totalmente nele. Durante a festa, Uday se aproxima. Começa uma discussão sobre Sajida, mãe de Uday, e rumores de que Saddam estaria com outra mulher. Jedel diz algo que Uday considera um insulto. A discussão esquenta. E então Uday puxa uma faca na frente de generais, de autoridades, do próprio pai. Ele esfaqueia Kamel Hanna Gegel. Repetidas vezes. O homem cai. O sangue mancha o mármore. Ele tenta se arrastar, mas Uday não para. Continua até que ele deixe de se mexer. Kamel Hanna Gegel morre. O assistente mais próximo de Saddam. Assassinado pelo filho mais velho em plena celebração oficial. Saddam viu tudo. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos esperaram para ver como o presidente reagiria. Saddam não executou Uday. Ele não podia admitir que o herdeiro era um assassino incontrolável. Isso enfraqueceria o regime. Mas, em particular, a fúria foi brutal. Uday foi preso, trancado num palácio sob guarda por semanas, sem contato com ninguém. Saddam considerou executá-lo. Autoridades confirmaram depois que houve discussões sobre se Uday tinha cruzado uma linha irreparável. No fim, Saddam decidiu pelo exílio. Uday foi enviado para a Suíça, nominalmente como diplomata em Genebra. Era uma humilhação pública para o herdeiro. O exílio durou 1 ano e meio, e durante esse tempo algo crítico aconteceu em Bagdá. Kusai começou a ocupar o espaço vazio, não de forma óbvia, apenas estando presente, sendo confiável, cumprindo ordens. E Saddam começou a ver em Kusai algo que Uday nunca foi: previsível, controlável, um instrumento perfeito. Quando Uday voltou em 1990, descobriu que sua posição como herdeiro já não era incontestável. Kusai estava em reuniões das quais Uday era excluído. Saddam confiava em Kusai de um jeito que nunca mais voltaria a confiar em Uday. E essa perda de confiança envenenou algo em Uday, transformando ele em algo ainda mais sombrio. Uday Hussein nasceu em 18 de junho de 1964, em Bagdá. Primeiro filho homem. Desde as primeiras memórias, ele sabia que era especial, que o pai era temido, que quando entravam numa sala as pessoas se levantavam. Quando tinha 8 anos,
Quis um brinquedo que outro garoto tinha. O garoto se negou. O Dai bateu nele. O pai do garoto, um oficial militar, viu o filho com o nariz sangrando. Foi até o Dai e disse que bater não era certo. O Dai respondeu: Meu pai é Saddam Hussein, eu posso fazer o que eu quiser. Ele tinha 8 anos quando disse isso. Essa história mostra perfeitamente o ambiente em que ele cresceu. Um ambiente onde limites que formam caráter simplesmente não existiam, onde cada capricho era atendido, onde a palavra não era algo que outras pessoas ouviam, mas que ele nunca experimentou. Ao contrário de Kuzai, que era silencioso e observador, o Dai era explosivo desde criança. Queria atenção constante. Se o pai estava trabalhando, o Dai queria vê-lo, invadia reuniões oficiais. Os guardas nem tentavam impedir. Na adolescência e no início da vida adulta, ele desenvolveu padrões que todo mundo conhecia, mas ninguém ousava comentar. Organizava festas onde o álcool corria sem limite, convocava quem quisesse, sem se importar se as pessoas queriam ir. Receber um convite de Uday não era honra, era ordem. Havia jovens mulheres nessas festas. Algumas iam por vontade própria, outras eram levadas sob pressão. E o que acontecia ali ficou em segredo por anos, porque as vítimas sabiam que falar significava arriscar a própria vida e a vida das suas famílias. Ele dirigia carros esportivos em velocidade insana pelas ruas de Bagdá. Houve acidentes, gente ferida, e nunca houve consequências. Em 1984, fundou o jornal Babel. Não era jornalismo, era propaganda pessoal, onde ele atacava qualquer um que o incomodasse, até autoridades importantes, e ninguém podia fazer nada porque criticar o Babel era criticar o Dai. No mesmo ano, foi nomeado presidente do Comitê Olímpico Nacional. Sob o comando dele, atletas que falhavam eram torturados. Jogadores da seleção eram espancados com barras de ferro depois de perder partidas. Raspavam a cabeça deles em público. Obrigavam a chutar bolas de concreto até sangrar. Sharar Haidar, um jogador que fugiu nos anos 90, descreveu depois: eles jogavam cada partida com medo, não do time adversário, mas de perder porque sabiam o que vinha depois. Depois do assassinato de Guedio em 1988 e do exílio, o Dai voltou em 1990 e encontrou Kusai com a confiança do pai. Essa perda de status o tornou ainda mais perigoso. Nos anos 90, enquanto o Iraque sofria sob sanções e a população fazia fila por pão racionado, o Dai construiu um império paralelo. Contrabandeava carros de luxo violando sanções: Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, dezenas guardados em garagens privadas. Construiu residências opulentas, uma com zoológico privado e leões, outra com coleção de armas confiscadas de museus. Vivia num luxo grotesco enquanto o Iraque se desintegrava. Os abusos se intensificaram. Testemunhos de mulheres sequestradas nas ruas de Bagdá, levadas para suas residências, estupradas e liberadas com avisos de que, se falassem, as famílias sofreriam. Latif Yahia, forçado a ser dublê de Uday por semelhança física, escreveu depois de escapar: Uday não via pessoas como humanas, via como objetos, coisas para entretenimento ou para serem destruídas. Em 1996, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Emboscado em Mansur, Bagdá, levou 17 tiros, sobreviveu, mas com dano permanente, mancava visivelmente. Precisava de bengala, a dor era constante. Para lidar com isso, usava analgésicos misturados com álcool, ficando ainda mais imprevisível. Nunca se identificou com certeza quem foram os responsáveis. Houve especulação de que o ataque foi ordenado por famílias que Uday havia prejudicado, por funcionários fartos, ou rumores nunca confirmados de que Kusai teria se envolvido, vendo uma oportunidade de eliminar o irmão. Depois do atentado, Uday ficou mais paranoico, aumentou a segurança, apareceu menos em público, mas continuou com os excessos. Dezembro de 2002, 3 meses antes da invasão americana, Saddam convoca uma reunião familiar para discutir contingências. A família toda reunida. Saddam fala por horas sobre resistência, mas o que chama a atenção é como ele ignora Uday durante toda a reunião. Quando menciona planos militares, ele fala com Kusai. E Uday, sentado ali,
É tratado como invisível, sem papel importante, sem opinião solicitada, consciente da própria irrelevância. E Uday, pela primeira vez, não faz escândalo, não interrompe, não exige atenção. Fica em silêncio, observando Kusai receber a confiança que ele tinha perdido. Março de 2003, os Estados Unidos invadem. O regime desaba em semanas. No dia 9 de abril, estátuas de Saddam caem. A família foge. Uday e Kusai se escondem. Por meses, eles se movem pelo Iraque. Terminam juntos em Mossul, numa casa que pertencia a Nawaf al-Sa'idan, um simpatizante do regime. Eles ficam tempo demais, alguém informa em troca dos 15 milhões de dólares de recompensa por cada irmão. 22 de julho de 2003. 1 da tarde. Tropas cercam a mansão em Al-Fala. Usam alto-falantes ordenando rendição. Não há resposta. Depois, tiros das janelas. Uday, com a perna danificada, com dor constante, atira contra soldados americanos. Não tenta se render, não negocia, simplesmente luta. A batalha dura 6 horas. 10 mísseis tal, paredes desabando, teto cedendo, fogo. Quando termina, 4 corpos. Uday tão mutilado que quase não era reconhecível. Identificado por registros dentários e pelas cicatrizes de 1996. Fotos publicadas para confirmar as mortes causaram controvérsia por mostrarem os cadáveres em condições que muitos consideraram uma violação de dignidade. Uday tinha tudo. O nome mais poderoso do Iraque, riqueza ilimitada, poder sobre milhões. E morreu encurralado numa casa alheia, escondido sob nome falso, casado, defendendo uma posição sem defesa. Por que não se rendeu? Talvez porque sabia o que a captura significaria. Ser exibido, julgado, confrontado por vítimas, ver o mundo confirmar que ele era um fracasso. Ou talvez ele simplesmente não soubesse como se render. Ele viveu a vida inteira tomando sem pedir permissão. Nunca experimentou consequências reais. E naquele último momento, a única coisa que ele sabia fazer era lutar. Uday escolheu o excesso sem limites. Acreditou que, se não pudesse ganhar respeito pela obediência, ganharia pelo poder bruto, sendo tão visível, tão temido, que ninguém pudesse ignorá-lo. E terminou morto aos 39, sem herdeiros que o lembrassem com amor, sem feitos que justificassem abusos. Só uma lista de vítimas que finalmente puderam falar. Hoje, mais de 20 anos depois, não há quem o defenda. O nome dele virou sinônimo dos piores excessos do regime. A morte dele é lembrada com um alívio sombrio, como se o mundo dissesse: finalmente ele foi detido. Mas se Uday escolheu excesso incontrolável, Kusai tomou o caminho oposto. E isso revela uma estratégia de sobrevivência completamente diferente. Kusai Hussein nasceu em 17 de maio de 1966, 2 anos depois de Uday. Assim que foi grande o suficiente para entender, ele percebeu uma verdade. Sua única chance de sobreviver era não cometer os erros do irmão. Enquanto Uday era barulhento e impulsivo, Kusai era silencioso, observador. Em reuniões de família, enquanto Uday interrompia buscando atenção, Kusai se sentava nos cantos, ouvindo, aprendendo, absorvendo como se falava de poder. A mãe notou que Kusai sabia esperar. Quando os irmãos brincavam, Uday precisava vencer imediatamente. Se perdia, destruía o jogo. Kusai podia perder uma partida atrás da outra sem frustração visível, esperando o momento certo. Quando tinha 11 anos, escreveu uma redação sobre liderança em que analisou que líderes bem-sucedidos não eram necessariamente os mais carismáticos, mas os mais cuidadosos, os que sabiam quando agir e quando esperar. Ele tinha 11 anos quando escreveu isso. Ao completar 16, escolheu um caminho diferente de Uday, o exército. Não como filho mimado buscando títulos. Entrou na academia militar e concluiu o treinamento completo. Foi designado para a Guarda Republicana e demonstrou competência real. Durante a guerra Irã-Iraque, serviu em posições de combate de verdade na linha de frente. Soldados que serviram com ele descreveram um jovem oficial que não pedia aos homens que fizessem nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer primeiro. Saddam percebeu isso. Percebeu que,
Enquanto Uday causava escândalos em Bagdá, Qusay estava nas trincheiras cumprindo ordens sem buscar glória. A relação entre Qusay e Saddam era diferente. Saddam via em Uday um reflexo exagerado de seus piores impulsos, mas via em Qusay um instrumento perfeito da própria vontade. Não havia afeto dramático. Saddam não era um pai carinhoso, mas com Qusay ele desenvolveu uma confiança operacional absoluta. Depois da Guerra do Golfo, grupos xiitas iniciaram uma rebelião no sul do Iraque. Saddam precisava esmagá-la brutalmente para mostrar que controlava o país, mas não podia confiar em todos os generais depois da derrota humilhante. Ele precisava de alguém que executasse ordens sem questionar, por mais brutais que fossem. Ele escolheu Qusay. Qusay tinha 25 anos. Deram a ele comando de unidades da Guarda Republicana com instruções claras: esmagar a rebelião sem misericórdia, não fazer prisioneiros, arrasar cidades se fosse necessário. E Qusay obedeceu. Por semanas, forças sob o comando dele bombardearam cidades xiitas, executaram milhares, destruíram mesquitas. Foi uma repressão brutal que deixou dezenas de milhares de mortos. Qusay voltou a Bagdá sem celebrações. Apenas relatou que as ordens tinham sido cumpridas. E naquele momento, algo mudou na forma como Saddam via os filhos. Uday era incontrolável, uma arma que podia se voltar contra quem a segurava. Qusay era diferente, letal quando ordenado, imóvel quando não era necessário. A arma perfeita. A partir de 1992, Qusay subiu nas estruturas secretas do regime. Deram a ele controle da Organização de Segurança Especial, a inteligência interna que monitorava todo mundo dentro do regime. Qusay sabia quem estava sendo investigado, quem era suspeito, e relatava tudo ao pai sem filtros. Deram a ele controle da Guarda Republicana Especial, tropas que protegiam Saddam diretamente. Elas não lutavam em fronteiras, esmagavam golpes, executavam expurgos. Nos últimos anos do regime, Qusay foi na prática o segundo no comando, mesmo sem título oficial. Saddam nunca nomeou sucessor publicamente, mas todo mundo sabia. Se algo acontecesse a Saddam, Qusay assumiria. Uday tinha sido deslocado, e sabia disso, e isso envenenou a relação entre os irmãos. Pouca gente sabia algo sobre Qusay. Ele mantinha uma vida privada totalmente separada do papel público. Era casado, tinha 3 filhos. Mustafa, o mais velho, nasceu em 1988 e 2 outros cujos nomes raramente apareciam porque Qusay os protegia da exposição pública. Ao contrário de Uday, que arrastava todos para sua órbita caótica, Qusay mantinha a família isolada. Os filhos não participavam de eventos oficiais. Viviam em residências privadas, não em palácios visíveis. Guarda-costas descreviam um Qusay diferente nos momentos privados. Não o executor frio, mas um pai que brincava com os filhos em jardins fechados, que lia para eles, que tentava, dentro de limites impossíveis, dar algo parecido com uma infância normal. Mas essa normalidade era uma ilusão, porque Qusay sabia em que mundo os filhos viviam. E sabia que, se o regime caísse, eles pagariam o preço simplesmente pelo sobrenome. E então, aconteceu o que ele temia. Março de 2003, os Estados Unidos invadem. O exército iraquiano colapsa em semanas. 9 de abril, estátuas de Saddam caem. A família Hussein está em fuga. Saddam desaparece na clandestinidade dentro do Iraque. Qusay também, mas não está sozinho. Ele está com Mustafa, seu filho de 14 anos. Por que levar o filho adolescente em vez de tirá-lo do país? Ninguém sabe. Talvez ele acreditasse que mantê-lo por perto era a única forma de protegê-lo. Talvez não confiasse em mais ninguém. Talvez não suportasse se separar enquanto tudo desmoronava. Por meses eles se movem pelo Iraque. Em algum momento, se reencontram com Uday. Os 3 acabam em Mossul, refugiados na casa de Nawaf al-Saidan no bairro Al-Falah. Mas alguém os trai. A informação chega às tropas americanas. O preço: $15 milhões por cada irmão Hussein. 22 de julho de 2003, 1 da tarde. Tropas cercam a mansão. Qusay está lá dentro com Uday, Mustafa e um guarda-costas.
Eles têm armas suficientes para resistir e sabem como isso termina. Não tentam negociar. Não tentam se render porque conhecem a história recente. Sabem que rendição não garante julgamento justo, que serão exibidos, e que suas mortes, de um jeito ou de outro, já estavam decididas. A batalha dura 6 horas. Qusay Hussein, o filho que obedeceu cada ordem por 37 anos, o que nunca se rebelou, o que acreditou que lealdade absoluta o manteria seguro, morre defendendo uma posição impossível. E junto com ele morre Mustafa, um adolescente que nunca teve chance de escolher a própria vida, que nasceu com um sobrenome amaldiçoado, que passou os últimos meses fugindo com o pai e morreu aos 14 numa batalha que nunca deveria ter lutado. Os 4 corpos foram recuperados pelas forças americanas. Fotos foram publicadas para confirmar as identidades, imagens que causaram controvérsia internacional por mostrarem cadáveres em condições que muitos consideraram violações de dignidade humana básica. Hoje, mais de 20 anos depois, Qusay é lembrado de formas complexas. Para iraquianos que sofreram sob o regime, Qusay era parte integral da máquina de repressão. Chefe da inteligência interna, o homem que supervisionava torturas, executor de expurgos. Não menos culpado que o Uday, apenas mais eficiente. Para analistas militares, Qusay representa o tipo de figura que torna regimes autoritários possíveis. O profissional competente que executa ordens sem questioná-las, por mais brutais que sejam. Mas o que ninguém pode negar é que Qusay viveu sob uma lógica impossível. Ele acreditou que obediência absoluta o protegeria, que se nunca falhasse, se nunca questionasse, se sempre cumprisse exatamente o que fosse ordenado, estaria seguro, conseguiria proteger a família sendo o filho perfeito. E morreu descobrindo que essa estratégia era tão fatal quanto a violência descontrolada de Uday, só mais lenta, mais metódica, mas igualmente letal. No fim, Qusay escolheu a obediência como estratégia de sobrevivência, e essa obediência o levou a morrer ao lado do filho adolescente numa batalha sem saída, defendendo um regime que já tinha colapsado semanas antes. Mas se Uday escolheu o excesso e Qusay escolheu a obediência perfeita, houve uma terceira estratégia. Uma estratégia que apenas um dos filhos de Saddam executou com sucesso: escapar antes que tudo desabasse e sobreviver para contar a história do exílio. Essa estratégia pertence a Haggad Hussein, e a história dela é a mais longa de todas, porque é a única que ainda continua. Haggad nasceu em 1967 em Bagdá. Era a filha mais velha de Saddam e Sajida, numa família em que os filhos homens eram os herdeiros óbvios do poder, em que Uday e Qusay competiam por atenção através de violência e obediência. Haggad ocupava um espaço diferente. Não era invisível, mas também não era o centro do poder. Era a filha do presidente. E na estrutura patriarcal do regime baatista, isso significava que o papel dela um dia seria se casar com alguém politicamente útil. Mas desde jovem, Haggad mostrou algo que nem Uday nem Qusay tinham: capacidade de observação fria e desapegada. Enquanto os irmãos viviam imersos na dinâmica do poder, competindo por aprovação, Haggad olhava com distância suficiente para ver as rachaduras. Quando tinha 12 anos, a preceptora ensinava sobre a Revolução Francesa e a queda da monarquia. Haggad perguntou algo que deixou a mulher desconfortável. As filhas do rei também foram executadas? A preceptora respondeu que sim, que toda a família real foi guilhotinada ou morreu na prisão. Haggad não disse mais nada, mas a preceptora se lembrou da expressão dela. Não de horror, mas de compreensão. Ela tinha 12 anos quando fez essa pergunta. Em 1983, quando Haggad tinha 16, foi arranjado o casamento com Hussein Kamel al-Majid, seu primo. Hussein Kamel tinha 10 anos a mais, já era oficial militar e subia rápido no regime. Não era um casamento por amor, era um casamento político. Saddam consolidando lealdades dentro do clã. Haggad aceitou sem protestar publicamente. Aprendeu cedo que protestar não mudava decisões, só piorava consequências. Casou e nos 12 anos seguintes, viveu como esposa do ministro da Indústria Militar do Iraque, o homem que supervisionava os programas de armas mais secretos do regime.
A vida dela nos anos 80 e início dos 90 foi uma prisão dourada. Mansões, acesso a qualquer luxo que as sanções permitissem. Viagens ocasionais ao exterior com o marido em visitas diplomáticas. Mas ela estava presa. O marido reportava diretamente ao pai dela. A vida privada não existia, porque tudo o que ela fazia, cedo ou tarde, chegava aos ouvidos de Saddam. E ela viu coisas. Viu Uday destruir vidas por impulso. Viu Qusay executar ordens brutais sem piscar. Viu o pai eliminar ameaças com violência calculada. E aprendeu algo fundamental. Lealdade familiar não era escudo. Era uma ilusão que durava até o momento em que você deixava de ser útil. Agosto de 1995. O momento que muda tudo. Hussein Kamel toma a decisão mais radical: desertar do Iraque. E Haggad vai com ele. Não porque necessariamente achasse que era o certo, mas porque ficar, depois que o marido traísse Saddam, significaria morte. A fuga foi planejada em segredo por semanas. Hussein Kamel não confiou em ninguém, exceto no irmão, Saddam Kamel, casado com Hana, irmã mais nova de Haggad. No meio da noite, duas famílias inteiras cruzam a fronteira para a Jordânia em caravana, levando o que conseguem empacotar e deixando todo o resto. O rei Hussein da Jordânia oferece asilo, não por bondade, mas por cálculo político. Hussein Kamel tinha informações valiosas sobre os programas de armas iraquianos, coisas que os serviços de inteligência ocidentais queriam desesperadamente. Por 6 meses, Haggad vive na Jordânia como exilada. O marido dá entrevistas, revela segredos, fala com a CIA, com inspetores da ONU, fornece detalhes sobre programas químicos e biológicos que o Iraque escondia havia anos. E cada palavra pública de Hussein Kamel é uma facada mais profunda em Saddam Hussein. E em fevereiro de 1996, Hussein Kamel comete o erro que Haggad percebe na hora que os mataria: acreditar na anistia prometida por Saddam. Haggad tenta impedir. Pessoas próximas confirmaram depois que ela implorou para não voltarem, que a promessa de perdão era uma armadilha óbvia, que o pai nunca perdoava a traição. Mas Hussein Kamel não ouviu. Talvez acreditasse de verdade que laços de sangue significavam algo. Talvez simplesmente não aguentasse o exílio. Em 20 de fevereiro de 1996, eles cruzam de volta para o Iraque. 3 dias depois, em 23 de fevereiro, Hussein Kamel e o irmão, Saddam Kamel, estão mortos. Haggad presencia o começo. Houve as primeiras rajadas quando membros do clã Al-Madid, supostamente por honra familiar, cercam a casa onde eles se refugiam em Bagdá. Os dois irmãos resistem por horas, armados, defendendo a casa. No fim, os dois morrem no tiroteio. Os detalhes exatos nunca foram totalmente públicos, mas todo mundo no Iraque sabia a verdade. Ninguém age contra um membro da família presidencial sem a aprovação direta de Saddam Hussein. E naquele momento, ouvindo os tiros que matavam seu marido, Haggad entendeu algo que mudaria o resto da vida dela. O pai tinha orquestrado o assassinato do pai dos seus filhos. Laços de sangue não significavam proteção, significavam controle. E quando esse controle se quebrava, a família virava a arma do castigo. Mas Haggad não foi executada. Ela foi levada de volta aos palácios presidenciais, junto com a irmã Hana, as duas viúvas, sem poder real, mas vivas. E pelos 7 anos seguintes, elas viveram em Bagdá, sob vigilância constante de um regime que sabia que elas tinham tentado fugir uma vez. Ela não falou publicamente sobre a morte do marido. Não chorou em público. Não questionou a versão oficial de que tinha sido o clã a agir por honra. Simplesmente existiu em estado de suspensão, esperando a próxima oportunidade de escapar. Mas desta vez ela faria isso quando o regime estivesse tão fraco que não pudesse alcançá-la. Essa oportunidade chegou em março de 2003, quando tropas americanas invadiram o Iraque, quando Bagdá começou a cair, quando o regime se desmanchava em tempo real. Haggad fez o que tinha aprendido 7 anos antes. Fugiu, desta vez sozinha, desta vez sem um marido que colocasse tudo em risco com traições públicas. Desta vez em silêncio, discretamente, cruzando a fronteira para a Jordânia, enquanto Bagdá ardia e o regime entrava nas últimas horas.
E desta vez ela não voltou. O rei Abdullah da Jordânia concedeu asilo, não pelos mesmos motivos que seu pai tinha concedido asilo a Hussein Kamel em 1995, mas porque Haggad já não tinha informações valiosas para oferecer. O regime tinha caído, os segredos militares eram irrelevantes, e deportá-la para o Iraque significaria entregá-la a tribunais que a julgariam por ser filha de Saddam Hussein, independentemente da culpa pessoal dela. Haggad Hussein vive em Amman, Jordânia, desde 2003. Mais de 20 anos se passaram, e nesse tempo ela fez algo que nem Uday nem Qusay conseguiram: sobreviver. Mas essa sobrevivência tem preço. Ela vive sob proteção constante, numa residência fornecida pelo governo jordaniano. Não pode sair da Jordânia porque vários países, inclusive o Iraque pós-Saddam, emitiram mandados de prisão contra ela. Acusam-na de financiar insurgências contra o novo governo iraquiano, de lavar dinheiro do regime derrubado, de crimes cometidos durante os anos de poder do pai. E ela faz algo que muita gente considera incompreensível: defende o legado de Saddam Hussein. Em entrevistas ocasionais no exílio, Haggad descreve o pai como um líder mal compreendido, alguém que tomou decisões difíceis para proteger o Iraque de ameaças externas. Rejeita acusações de crimes contra a humanidade. Nega atrocidades documentadas por investigadores internacionais, por sobreviventes e por registros do próprio regime. Insiste que a história, um dia, o julgará de outra forma. Ela acredita mesmo nisso? Ou é uma estratégia de sobrevivência psicológica? Porque admitir a culpa total do pai seria admitir que a vida inteira dela, todos os privilégios, todas as oportunidades, foram construídos sobre o sofrimento sistemático de milhões de iraquianos. Seria admitir que o homem que a criou, que escolheu o marido dela e que, no fim, ordenou a morte desse marido, foi responsável por alguns dos piores crimes do século XX. Em 2006, quando Saddam Hussein foi executado em Bagdá, depois de ser julgado e condenado por crimes contra a humanidade, Haggad divulgou um comunicado de Amman condenando o julgamento como ilegítimo, como um circo político orquestrado por ocupantes estrangeiros. Ela descreveu o pai como mártir, como um líder árabe que resistiu até o fim contra a invasão ocidental, e prometeu que um dia, quando a história fosse escrita com mais objetividade, a verdade sobre Saddam Hussein seria conhecida. Haggad Hussein hoje tem 58 anos. Vive numa casa em um bairro residencial de Amman, cercada por segurança discreta, mas constante, isolada de um mundo que, em grande parte, a rejeita pelo sobrenome e pela recusa em se distanciar do legado do pai. Os próprios filhos dela, se ela mantém contato regular com eles, vivem vidas separadas. Alguns, segundo relatos não confirmados, estariam sob nomes diferentes tentando escapar do peso de serem netos de Saddam Hussein. Para alguns iraquianos, especialmente os que ainda simpatizam com o antigo regime baatista, ou que veem a invasão de 2003 como um desastre que destruiu o país, Haggad representa continuidade. A última voz pública da família Hussein, que ainda fala, que ainda defende ali a narrativa de que o regime, apesar dos excessos, era legítimo e necessário. Para a maioria dos iraquianos e para a comunidade internacional, Haggad representa a negação absoluta, a incapacidade ou a recusa de encarar a realidade histórica do que sua família fez por décadas. O privilégio de viver confortavelmente no exílio, enquanto milhões de vítimas do regime nunca obtiveram justiça, nunca recuperaram os familiares desaparecidos, nunca reconstruíram as vidas que o regime de Saddam destruiu. Mas o que ninguém pode negar, independentemente da opinião sobre o que ela diz em público, é que Haggad sobreviveu usando uma estratégia que os irmãos não conseguiram ou não quiseram executar: escapar no momento exato. Não cedo demais, quando o regime ainda tinha recursos e alcance para trazê-la de volta ou puni-la. Não tarde demais, quando as tropas invasoras a teriam capturado junto com outros membros da família. Exatamente no ponto do colapso, quando o caos deu cobertura suficiente para ela cruzar a fronteira e desaparecer num exílio permanente. E hoje, mais de 2 décadas depois da queda do regime, ela é a única dos 3 filhos centrais de Saddam Hussein que ainda está viva.
A única que pode contar a versão dela, por mais controversa que seja. A única que ainda carrega o sobrenome Hussein sem estar enterrada sob ele. Haggad escolheu o exílio como estratégia final de sobrevivência. E esse exílio deu a ela algo que nem o poder absoluto sem controle de Uday, nem a obediência perfeita de Qusay conseguiram comprar. Tempo. Tempo para continuar vivendo. Tempo para continuar defendendo um legado que a maior parte do mundo condenou. Tempo para existir num limbo em que ela não é totalmente livre, em que não pode voltar para o país natal, em que vive sob ameaça constante de extradição, mas em que também não está morta. É uma forma de sobrevivência, talvez a única possível para alguém com o sobrenome e a história dela. No fim, 3 filhos centrais de Saddam Hussein, 3 vidas radicalmente diferentes, 3 decisões que os definiram por completo. Uday escolheu viver sem limites, acreditando que poder absoluto sem controle era liberdade, que se não pudesse ganhar o respeito do pai pela obediência, ganharia sendo tão visível, tão poderoso, tão temido, que ninguém pudesse ignorá-lo. Morreu aos 39 anos na Batalha de Mossul em 22 de julho de 2003, encurralado numa casa que não era dele, perseguido pelo exército mais poderoso do mundo, defendendo uma posição que perdeu antes mesmo de começar. Qusay escolheu a obediência perfeita, acreditando que nunca falhar o manteria seguro, que se sempre cumprisse as ordens exatas do pai, sem questionar, sem hesitar, poderia proteger a si mesmo e a família. Morreu naquele mesmo 22 de julho, aos 37, protegendo o filho adolescente nos últimos minutos de uma batalha sem saída, cumprindo até o fim o papel de herdeiro leal que o pai lhe atribuiu. Haggad escolheu sobreviver fugindo no momento exato em que o regime colapsava, quando o caos deu cobertura suficiente para desaparecer, mas antes que as forças invasoras pudessem capturá-la. Ela vive hoje, aos 58, num exílio que nunca vai terminar, defendendo um legado que a maior parte do mundo rejeita, presa entre a lealdade familiar que escolheu manter e a realidade histórica que não pode mudar. 3 caminhos diferentes, mas uma mesma pergunta que todos enfrentaram desde o dia em que nasceram. Quem é você quando seu sobrenome é sinônimo de terror para milhões? Quando você nasceu num palácio, construído sobre poder absoluto exercido por violência sistemática, quando cada privilégio que você teve na infância e na juventude veio diretamente do sofrimento de outros, porque nenhum deles escolheu nascer filho de Saddam Hussein. Nenhum pediu para herdar esse sobrenome com tudo isso que ele significava. Nenhum decidiu que o pai governaria o Iraque com um regime autoritário, que por 24 anos executou, torturou e fez desaparecer dezenas de milhares de pessoas. Mas todos tiveram que viver com as consequências de decisões que nunca tomaram, com um legado que nunca escolheram, com um nome que os definiu antes que pudessem se definir. E essa talvez seja a verdade mais dura de todas. Existem heranças das quais você não consegue escapar completamente. Você pode fugir para a Jordânia e viver décadas no exílio. Você pode morrer defendendo sua última posição numa batalha impossível. Você pode viver sem limites morais até o mundo finalmente te alcançar. Mas você nunca foge totalmente do passado, do sobrenome, das decisões que seu pai tomou e que marcaram sua vida antes mesmo de você nascer. Você só aprende a viver com isso, ou morre tentando. Hoje, mais de 20 anos depois daquela batalha em Motul, Uday e Qusay Hussein estão enterrados em túmulos marcados num cemitério tribal em Tikrit, a cidade natal do pai, ao lado de Saddam Hussein, que foi executado por enforcamento em 30 de dezembro de 2006, depois de ser condenado por crimes contra a humanidade. 3 gerações de uma família que governou pelo terror, silenciadas para sempre. Haggad continua viva em Amman, dando entrevistas ocasionais em que insiste que a história um dia vai julgar seu pai de outra forma, que as acusações foram exageradas, que o regime, apesar dos erros, foi necessário, que o Iraque está pior agora do que estava sob o pai. Nenhum dos 3 tem a vida que imaginou quando era criança, quando corria pelos jardins dos palácios presidenciais, sem entender o peso completo do sobrenome que carregava. Mas todos têm a vida que suas decisões, ou em alguns casos, a falta de decisões, construíram.
a vida que as estratégias de sobrevivência que escolheram permitiram, e com isso eles têm que viver. Ou no caso de Uday e Kusai, tiveram que morrer, porque no fim o poder se apaga, regimes caem, palácios são saqueados e viram museus dos crimes cometidos entre suas paredes, estátuas são derrubadas, discursos gravados viram relíquias de uma era que a maioria prefere esquecer, mas as famílias continuam sangrando, as vítimas continuam lembrando, e as histórias permanecem complexas e incômodas, resistindo a narrativas simples de heróis e vilões. Essas histórias lembram que por trás de cada ditador sempre há seres humanos pagando o preço do poder absoluto. Às vezes, são as vítimas do regime, os milhões que sofreram sob políticas brutais, mas às vezes são também os filhos que nunca escolheram nascer naquela família, que cresceram presos entre privilégios que não pediram e consequências que não mereceram completamente. E ambos merecem ser lembrados, não para justificar, não para absolver, mas para entender a complexidade completa do que o poder absoluto faz às famílias, às sociedades, aos seres humanos presos na sua órbita. Se a história dos filhos de Saddam Hussein te impactou, você precisa saber que eles não são os únicos. O poder absoluto, o controle total sobre milhões de vidas por décadas, sempre cobra um preço. E esse preço é pago pelas famílias por dentro, de formas que o mundo raramente vê até tudo colapsar. Muammar Gaddafi, um homem que governou a Líbia por 42 anos, mais tempo até do que Saddam governou o Iraque, sobreviveu a múltiplas tentativas de assassinato orquestradas por potências estrangeiras, desafiou o Ocidente por décadas, se apresentando como líder revolucionário do mundo árabe, e os filhos dele viveram vidas igualmente complexas, igualmente violentas, igualmente marcadas por um sobrenome que virou sinônimo de tirania. Houve Saif al-Islam Gaddafi, o filho reformador que estudou na London School of Economics, escreveu uma tese sobre democratização, prometia modernizar a Líbia e abri-la ao mundo. Hoje, depois de anos na prisão durante e depois da Guerra Civil, caminha livre, mas perseguido, e planeja algo que muitos consideram impensável: voltar ao poder, se candidatar à presidência da mesma Líbia, onde seu pai foi caçado e morto nas ruas. Houve Hannibal Gaddafi, sequestrado no Líbano anos depois da queda do regime, mantido e supostamente torturado por anos em prisões secretas sem julgamento, e liberado recentemente após um calvário que incluiu greves de fome e denúncias de organizações internacionais de direitos humanos. Houve Mutassim Gaddafi, o militar que aspirava a ser o herdeiro, que morreu no mesmo dia que o pai, 20 de outubro de 2011, quando a cidade de Sirte finalmente caiu para as forças rebeldes, defendendo a última posição do regime até o fim, enquanto o mundo assistia às imagens ao vivo. Porque o que aconteceu com os filhos de Gaddafi depois da queda do pai, as decisões que tomaram quando o regime colapsou em tempo real, durante a Primavera Árabe de 2011, as estratégias de sobrevivência escolhidas nesses últimos dias caóticos revelam verdades sobre poder, família e herança ainda mais complexas do que a história dos filhos de Saddam Hussein. Neste canal, a gente revela histórias que ficaram escondidas por décadas, as vidas por trás das manchetes sensacionalistas, as pessoas por trás do poder absoluto e as consequências humanas dos regimes que marcaram o século XX e o começo do XXI. Se você acha que essas verdades merecem ser contadas com a complexidade que elas exigem, sem simplificações, sem julgamentos fáceis, mas com toda a profundidade histórica necessária para entender de verdade o que aconteceu, então esse é o seu lugar. Porque decisões finais sempre deixam perguntas sem respostas fáceis. Regimes caem, mas histórias ficam, e merecem ser ouvidas por inteiro. O poder se apaga. Ditadores morrem ou são executados. Palácios ficam vazios ou viram museus. Mas as cicatrizes permanecem nas famílias, nas vítimas, em países inteiros que levam gerações para cicatrizar. E essas são as histórias deles.